Este é o primeiro vídeo de uma série de 4 vídeos, O Caminho do Dharma, onde vamos procurar traçar aqui um caminho na direção de uma vida com mais sentido, com mais significado. Este primeiro vídeo quero-vos falar aqui um pouquinho acerca de inteligência artificial, que é algo que nos dias de hoje está em quase tudo na nossa vida e isto será uma tendência que irá agravar-se e ocupar muito mais espaço nas nossas vidas. E eu sinto que isto tem um impacto demasiado importante para não deixar de falar sobre ele. E porque é que para mim, então, eu resolvo trazer este tema até aqui? É algo que me tem vindo a incomodar um pouco esta presença da inteligência artificial na nossa vida. Ela começou por entrar através de pequenas coisas, coisas que até nos traziam alguma conveniência e que até nos têm vindo a ajudar, é verdade. A inteligência artificial tem os seus benefícios. Contudo, acredito que numa era em que a inteligência artificial pode vir a nos substituir como seres humanos em tanta coisa na vida, em muitas profissões que em breve, por exemplo, poderão ser erradicadas, pois o nosso papel, a nossa função nessas mesmas profissões deixa de ser importante, deixa de ser valorizada, pois é possível fazê-lo com muito menos custos através da inteligência artificial, ou até mesmo, por exemplo, a utilização dos algoritmos nas apps de encontros que definem quem é que é a pessoa certa para nós. E isso afasta-nos, portanto, tanto nesta visão das profissões como numa visão dos relacionamentos, que acho que são dois aspectos muito importantes que aqui importa ressalvar. Isso traz já ao de cima um distanciamento que começa a notar-se da nossa própria essência, da nossa própria humanidade. Ou seja, deixam-se de valorizar competências humanas, deixa-se de valorizar a presença humana, a voz humana, o olhar, o toque, o contacto, o desconforto, por exemplo, de encontrar alguém que nós nunca não conhecemos e de começar uma conversa do nada, onde nós de alguma maneira sentimos protegidos através de um ecrã, ou de determinadas profissões em que o contacto humano acaba por ser um incómodo. É dispensável, é mais fácil, é mais rápido eu, por exemplo, ir para uma caixa de supermercado automática, que sim, é tudo inteligência artificial, e não escolher uma caixa onde está uma pessoa a trabalhar, a sorrir. Mas isso, de alguma forma, e isso já se começa a notar. Eu próprio comecei a sentir isso logo quando as caixas automáticas começaram a ser mais comuns, principalmente nas grandes superfícies, em que havia aqueles dias em que, epá, não me apetece falar com ninguém, não me apetece sorrir, olha, vou para a caixa automática. O problema é que isto depois torna-se um hábito. E se num determinado dia eu não vou à caixa com a pessoa, né, presencialmente, ali olhos nos olhos e sorrir para a pessoa, não vou porque naquele dia não me sinto bem comigo própria e não me apetece lidar com outros seres humanos, isso começa a ser a norma. E é isso que nós devemos impedir que aconteça. Eu, pelo menos, vejo isso na minha perspectiva. Eu decidi, por exemplo, neste aspecto das caixas automáticas, porque é um exemplo muito prático e muito visível, porque já é muito presente na nossa vida. Eu decidi não ir às caixas automáticas. Então vou sempre a uma caixa com uma pessoa, a um ser humano, com quem eu posso sorrir, mesmo que não me apeteça, com quem eu posso dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E de facto isso faz diferença. E por isso é que eu trago o tema, para nos alertar um pouquinho acerca desta falta de humanidade que se começa a notar e a estar cada vez mais presente na nossa sociedade. Repara,
Muitas das profissões que atualmente são realizadas por pessoas, por seres humanos, muito em breve, se calhar mais breve do que nós imaginamos, vão ser extintas, porque passam a ser realizadas por robôs, por inteligência artificial, por máquinas. E há aqui uma desvalorização muito grande da presença humana. O humano é descartável, as qualidades humanas são dispensáveis, são um incómodo, quase. Atrapalham o processo. Mas repara que, embora possa haver aqui um grande peso da produtividade e da conveniência, etc., um peso que, na minha opinião, não deveria ser assim tão grande, esse peso reflete-se igualmente num peso muito grande para a pessoa que, por exemplo, em determinada profissão, tem a sua fonte de rendimento, a sua fonte de sustentabilidade, que vai ter que se recriar de uma forma possivelmente muito diferente, uma forma que para ela até poderá ser muito difícil, mas não é só isso. Há outra coisa aqui que é muito importante. E aquelas profissões na qual as pessoas veem o seu propósito de vida? Veem o seu papel na sociedade. É algo que as faz sentir vivas, as faz sentir humanas, as faz sentir úteis na sociedade, que estão a contribuir com algo. Como é que fica esse sentimento de falta de propósito? De verem o seu propósito de vida ser completamente descartado e desvalorizado. Como é que fica essa pessoa? Como é que fica essa como é que a pessoa vai conseguir lidar então com essa falta de propósito? Mais uma vez, a pessoa vai ter que se reinventar, é verdade. Mas existe aqui algo que de facto é mesmo importante olhar com maior profundidade, pois trabalhar, estar ao serviço, não é apenas para cumprir um horário e receber dinheiro em troca. Eu atualmente vejo o salário, digamos assim, como uma consequência. E que é uma consequência muito importante, pois vivemos numa sociedade capitalista onde nós precisamos de trabalhar para poder sobreviver. De uma forma muito simples, é assim, é como as coisas são. Então, isso é uma faceta fundamental. Mas, além disso, nós nunca nos podemos esquecer que uma das grandes necessidades do ser humano é de ter um propósito, é de contribuir. E isso é algo muito profundo que, se apartar da natureza humana e passar a ser algo descartável, onde é que fica essa essência do ser humano? Como é que fica essa necessidade espiritual? Sim, é uma necessidade espiritual, é uma necessidade humana de contribuir para a comunidade, de contribuir para a sociedade. Sim, é verdade, poderão haver inúmeras outras formas de contribuir para a sociedade, sem dúvida que sim. Mas uma vez que esta transformação está a ser tão rápida e imposta quase que de uma forma abrupta na nossa sociedade e imposta, não é? Imposta mesmo com algum vigor ou vigor a mais, não há tempo para haver aqui uma adaptação. Talvez nas gerações futuras isso já possa ser trabalhado de uma forma diferente, pois são gerações que muito possivelmente já não veem o trabalho da mesma forma como gerações como a minha, por exemplo, o veem como uma forma de dar o nosso contributo para a sociedade. E eu tenho vindo a pensar muito nisto e há uma coisa que nós podemos fazer, uma coisa muito importante. E isto tanto serve como um incentivo a manter as nossas profissões vivas e a não sermos substituídos pela inteligência artificial, mas também a permitir que nós possamos desenvolver uma relação diferente com o nosso trabalho. Porque repara,
trabalhar ocupa um grande tempo da nossa vida. São horas e horas e horas e horas e horas. Possivelmente quase um quarto ou um terço da nossa vida é passado a trabalhar. Portanto, a solução, se calhar, é muito radical para muitas pessoas, que é radical, mas simples, que é tão simplesmente trazer mais de nós mesmos à nossa profissão, ao nosso trabalho. Trazer mais humanidade, trazer mais coração, trazer mais alma, trazer mais presença. Não importa qual seja a profissão. Não importa se essa profissão que tu tens neste momento não está alinhada com o teu propósito de vida. Não importa se não gostas da tua profissão. Importa sim é que tu possas estar a desempenhar as tuas tarefas, as tuas funções, o teu trabalho, sendo quem tu és, trazendo a tua essência, pois isso é algo que a inteligência artificial nunca vai ser capaz de o fazer. E isso pode configurar-se no quê? Sorrir. Sorrir, por exemplo, para os teus colegas, para o teu chefe, mesmo naquele dia em que ele esteja assim um pouco mais endiabrado. Trazer mais calma, trazer mais conexão, mais paciência, mais empatia, mais compaixão, mais benevolência. Trazer mais alegria. E isso vai dar mais sentido à tua profissão, principalmente quando ela esteja apartada daquilo que seja o teu propósito de vida. Porque podemos inverter aqui um pouquinho esta questão do propósito de vida. Eu vejo tanta gente à busca do seu propósito de vida que se perdem na busca e não dão propósito à vida que elas já têm, não dão significado à vida que elas já têm, não trazem sentido para a vida que elas já têm. E às vezes, ter um propósito de vida é tão simplesmente, isto para mim foi assim um momento haha do ano, de trazer sentido para aquilo que eu estou a fazer, trazer propósito para aquilo que eu estou a fazer. E isso faz-me sorrir, faz-me estar melhor comigo mesma, faz-me ser melhor pessoa para com os outros, faz-me relacionar de um estado de maior humanidade, de maior comunhão. E isso faz-me sentir bem. E sabes quem é que também faz sentir bem? É a pessoa que está à tua frente. Faz sentir bem o teu chefe, o tal resingão, ok? Ele vai responder. Às vezes não é imediato. Nós queremos ter as respostas logo, queremos que isto tudo seja um comprimido, funcione como um comprimido. Mas não é como um pense mágico. Isto é um treino, isto é um exercício. E quando eu vou à caixa do supermercado, eu recebo esse sorriso, eu respondo com um sorriso. E se eu estava naqueles dias menos bons, em que não me apetece ver mais humanos, já chega, já fechei para balanço, mas eu olho para aquela pessoa, ela sorri-me com os olhos, ela também pode não estar no seu melhor dia, mas eu também vou responder com o meu sorriso. E isto é uma energia que depois transforma-se. Eu vou transformar a realidade dessa pessoa e essa pessoa vai transformar a minha realidade. Qual é a inteligência artificial que consegue fazer isso? E esta é uma solução, lá está, não só para mostrar ao mundo e às grandes entidades que estão por aí que nós somos importantes, que tu és muito importante, que eu sou importante, que a humanidade é mais importante do que nunca, que é mais importante do que nunca nós sermos nós mesmos, nós sermos mais de nós mesmos, mais humanos, mais presentes, mais ancorados na essência do que é ser humano. Mas também de trazer uma presença à nossa vida, de trazer mais valor à nossa vida, naquilo em que nós
não valorizamos assim tanto. E procuramos tanto, às vezes, uma espécie de salvação fora de nós, de ter mais. Ser mais de nós não é ter mais, às vezes é até ter menos, para que quem nós somos possa florescer, porque às vezes ter mais apenas nos fecha mais ainda, contrai mais ainda. Então quem nós somos ganha muita resistência para se expor. E às vezes eu preciso de muito menos para me expor, eu preciso é de ser vulnerável, eu preciso é de ter a coragem de abrir o coração. E quando começas a trazer estas qualidades para a tua vida, vais começar a testemunhar uma grande transformação. Muito grande transformação. E é uma transformação que vai transcender todas as camadas. Camada física, camada energética, mental, emocional, espiritual. Isto em termos de camadas que compõem um ser humano, mas também as dimensões da vida, numa posição transversal. Vai abraçar a camada profissional, vai abraçar a camada pessoal, vai abraçar a camada social e assim sucessivamente. Pois eu estou a viver todos os meus papéis, papel profissional, papel de pai, papel de mãe, papel de amiga, de amigo, de amante, papel de desconhecido, partindo do meu eu superior e não apenas de uma faceta. Porque normalmente as diferentes facetas, os diferentes papéis que nós desempenhamos na nossa vida acabam por ser limitados e condicionados pelas circunstâncias que esse papel me obriga a assumir. Mas se eu trazer mais de mim mesmo a todos esses papéis, porque repara, só existe uma pessoa a viver todas essas facetas. Sou eu, não é mais ninguém. Mas às vezes eu sei que dá aquela sensação que existem várias pessoas aqui a habitar, porque eu, quando sou profissional, preciso de assumir um determinado perfil. Quando eu sou mãe, preciso de assumir outro perfil. Quando sou amante, preciso de assumir outro perfil. Quando sou amiga, mais outro perfil. No final das contas, a pessoa perde-se nesses papéis e não sabe quem ela é. Ou então acontece algo que também é muito notável e foi algo que para mim me chamou muita atenção. Foi eu focar-me apenas num papel e eu identificar-me com esse papel. Ou seja, o meu ego ficou totalmente absorvido e limitado a esse papel. No meu caso foi o papel profissional. E eu sei que não sou a única pessoa. Eu depois quero me despir desse papel e não consigo. Porque está tão absorvida em stress e em ansiedade que é muito difícil eu encontrar-me, a mim mesma, dentro desse papel. Então, traz mais de ti. A tudo. A próxima vez que fores trabalhar, na próxima segunda-feira, o convite é, de facto, perceberes quem é que tu podes ser, mais de ti. Como é que tu podes ser, aliás, mais de ti na tua profissão. Trazer mais valor à tua profissão. Para te valorizares mais, para valorizares o outro, valorizares a profissão e valorizares a humanidade. Ok? Fica o desafio. Outro aspecto que para mim também é muito importante referir aqui é de facto os relacionamentos. Usa-se muito hoje em dia uma tela entre as pessoas. Está aqui. Imagina, eu não estou a olhar diretamente na câmera, mas eu estou a olhar aqui para esta tela que é a minha mão. Onde é que fica a conexão? Não fica. Determinadas qualidades humanas, como sentir empatia, compaixão, benevolência, isso perde-se quando há falta de contacto, quando há um bloqueio, quando há algo que se coloca entre os nossos olhares. Por isso é que eu tento tanto olhar para a câmera para ver se nada se mete pelo caminho. Isso é cada vez mais importante. Hoje em dia, principalmente nas camadas mais jovens, mas já é algo que se vê também muito na minha geração,
quem nasceu nos anos 80, nos anos 70 e também nos anos 90, que é as pessoas já não sabem comunicar sem ser através de uma mensagem. Ou seja, o contacto presencial pessoal ou até mesmo através da voz começa a ser difícil. As pessoas já não se sabem exprimir. E isto é grave. Porque lá está, isto vai transcender em todos os aspectos da vida. Porque se tu não consegues comunicar com o outro, não te permites comunicar, também não te permites receber a comunicação do outro, vais deixar de ter vais começar a perder a capacidade de sentir o outro, de reconhecer expressões faciais, expressões corporais, de perder a profundidade da comunicação oral, a profundidade das palavras. Porque quando nós estamos a falar com alguém, não são só as palavras que comunicam, é todo o ser que comunica. É a sua expressão facial, é a sua expressão corporal. E é muito importante nós estimularmos este tipo de comunicação presencial. E eu já estou a pedir muito, se eu te recomendar, ao invés de responder uma mensagem com uma mensagem escrita, de responder com uma chamada telefónica. Mas eu sei que isso é difícil, porque começamos a habituar, é como ir à caixa de supermercado automática. A gente começa a habituar-se com certa coisa, porque deixamos de ter o confronto, que às vezes é desconfortável com o outro ser humano, e o desconforto não é só porque eu vou ter que olhar na cara da outra pessoa, é porque eu vou ter que me confrontar com as minhas próprias emoções, eu vou ter que também aprender a lidar com aquilo que está cá dentro. E uma mensagem escrita esconde muita coisa, porque eu posso escrever e reescrever, escrever e reescrever, escrever e reescrever, posso pensar, 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 para limar ali aquela mensagem até ser uma mensagem perfeita. Mas perde-se aí o cerne da comunicação, perde-se aí o cerne da humanidade. E importa resgatar este contacto, tete a tete, de nos permitirmos ser vulneráveis. Porque hoje em dia toda a gente quer ser perfeito, ninguém quer dizer a coisa errada. Toda a gente tem medo de dizer a coisa errada, tem medo de ser acusado disto ou daquilo ou daquilo outro, tem medo de ser julgado. Porquê? Porque ela própria se julga. Eu, hoje em dia já não me importo de nada, já nem estou minimamente preocupada se quem me vem ouvir me vai julgar disto, daquilo ou daquilo outro. Porque eu já não me julgo. Eu estou aqui, abro o coração e procuro que esta minha comunicação seja tão sincera e honesta quanto possível. Se é perfeita, talvez não, para mim, está alinhada comigo, portanto, eu já sinto que estou a contribuir e já sinto que, ok, eu estou a trazer de mim, mais de mim nesta minha partilha. Então, isso para mim é o mais importante. Então, o convite é que vocês possam também trazer mais de vocês nos vossos relacionamentos. Outra coisa aqui que eu acho que é importante é falar das apps de encontros. Hoje em dia as pessoas têm cada vez mais dificuldade em abordar um estranho num café, num restaurante, ou até mesmo quando estamos a passear os cães. Já ninguém olha nos olhos, toda a gente fala para o cão. E foi uma coisa muito engraçada porque eu, quando recebi a minha Shiva, há 5 anos atrás, uma coisa que eu estava convencida é que ia, olha, vou conhecer imensas pessoas novas agora com a minha cadela, enquanto for passear a cadela. Não, eu conheço imensos cães novos. Porque o cão serve, é como uma tela, o cão serve dessa barreira protetora. E eu achei muito interessante perceber que as pessoas procuram cada vez mais usar barreiras protetoras para não terem que
para não serem vulneráveis, para não mostrarem mais delas próprias. E eu sei que contra mim fala, eu também faço muito isso, mas estou cada vez mais atenta a isso para tentar trazer para o meu dia a dia, para todos os meus relacionamentos, mais de mim mesma, ser mais verdadeira, honrar a minha natureza. E isso é ser autêntica. E é algo que eu te desafio. Não estou a dizer que, por exemplo, as apps de encontros não têm os seus benefícios. Eu conheço algumas pessoas que encontraram os seus parceiros de vida numa app de encontros e está tudo certo. Mas não podemos basear os nossos relacionamentos em apps, em telas e a perder o contacto. Uma coisa que também me incomoda imenso, e epá, estou certa que não serei a única pessoa que não acha isso. Epá, demais, já é demais, já chega. Às vezes só me apetece arrancar o telemóvel das mãos das pessoas quando estão num café, num sítio de convívio, ou até sentados num banco de jardim, num restaurante, em que ninguém fala com ninguém e está toda a gente a olhar para o telemóvel. As páginas tantas estão a mandar mensagens uns aos outros pelo telemóvel. É para deixar aqui a reflexão. Ok? Será que isso acrescenta? Será que no final do dia tu sentes-te melhor contigo mesmo? Não sei, isto aqui abre um pouquinho aqui o espaço para a reflexão. E para ir resgatar formas antigas, até parece estranho estar a dizer que são formas antigas de relacionar, de encontrar alguém e de abordar essa pessoa. A pessoa se calhar até vai fugir, porque vai se assustar. Mas repara, vamos trabalhar um pouquinho todos em conjunto isto para que este também maior sentido de comunidade possa começar a ficar um pouco mais saliente. Bate à porta do vizinho, no apartamento da frente. Quando é que foi a última vez que tu foste cumprimentar a pessoa, perguntar se ela estava bem, ou se precisava de ajuda para alguma coisa, ou se... Não sei, estou a dar agora uma sugestão, se ouviste a pessoa ouvir alguma música e até gostaste da música, de ir perguntar que música é que a pessoa estava a ouvir. Não sei, arranja uma desculpa, nem que seja uma desculpa esfarrapadíssima, pedir uma taça de farinha para fazer um bolo. Whatever. Mas de começar a estimular um pouco mais este lado da comunicação. Nós não podemos viver de uma forma isolada, não podemos usar telas para comunicar uns com os outros. Precisamos disto, ok? Eu sei que eu estou a utilizar uma tela, mas precisamos de olhar nos olhos uns dos outros. Precisamos de ser capaz de ver o humano nos olhos, ver o humano naquele corpo, de ver a alma. E precisamos também de transparecer isso de nós mesmos, não termos medo, vergonha, receio de transparecer a nossa essência. Porque, na verdade, todos nós temos medo de mostrar a mesma coisa, é que todos nós somos humanos. E uma coisa muito perigosa nas redes sociais é que parece que toda a gente é hiper mega inteligente nas redes sociais, só dizem frases perfeitas. Porquê? Porque tudo isso é curado, como se fosse um museu, em que as peças de arte que são expostas são escolhidas a dedo para trazer um certo ambiente à galeria, ao museu, à sala. E as pessoas fazem o mesmo nas redes sociais. Eu também preciso muitas vezes de o fazer, mas eu sei que isso não está a transparecer a minha essência e que não é totalmente positivo. Então, vamos procurar nos despir, porque isso é uma máscara, não é? Vamos procurar nos despir dessa máscara da pseudo-perfeição e assumir que nós, tal como nós somos, já somos perfeitos na nossa essência. Não precisamos de só dizer as frases certas, porque quem é que só diz as frases certas? Quem é que não diz uma bacurada de vez em quando? Quem é que não se engana e diz uma coisa que não queria dizer?
porque reagiu a uma determinada emoção e não conseguiu apanhar as palavras a tempo. Mas se nós começarmos a reprimir a nossa própria humanidade, a reprimir a nossa expressão, a reprimir quem nós somos, vai ser cada vez mais difícil depois também trabalhar isso. Porque sempre que eu me coloco, eu me exponho e me coloco à disposição de estar presente para o outro numa comunicação, numa conversa, eu estou a ter espaço para praticar, para treinar. Então, vê cada interação humana como um treino. Ok, eu estou a treinar para ser melhor de mim mesmo. É uma questão de mudar o paradigma. É uma questão de também sermos capazes de ver além da tela, de ver além deste quadradinho. E de vermos também para dentro, de olhar para dentro. E isto não é ser egoísta. Isto é olhar para dentro para perceber que o que está cá dentro também está em ti. Nós não somos separados. Sim, tu tens um corpo, eu tenho outro corpo. Mas esta essência, a essência da humanidade é a mesma. Eu sei que isto também tem muitas camadas e pode não cair bem, digamos assim, para alguns de vós, para ti, talvez. Mas o convite é o convite à reflexão. E sermos capazes de refletir é também uma qualidade humana que importa vir ao de cima, que importa trabalhar, que importa treinar, para que sejas capaz não só de ver além destas 4 linhas, mas de ser capaz de pensar, de discernir, de racionalizar, de viver, de ser, além de uma visão binária. Porque é isto que as redes sociais e a inteligência artificial nos traz. Os bons e os maus. A inteligência artificial é muito má, é muito perigosa. Eu vejo a inteligência artificial como algo muito perigoso para a humanidade. Mas compreendo que tem muitos aspectos muito positivos e que podem ajudar a humanidade. Mas é importante que haja um foco nesses elementos que são positivos e não nos outros. Então, quem é que é responsável por isso? Vamos esperar que alguém fora de nós, uma entidade, o governo, assume a responsabilidade de nos salvar? Ninguém nos vai salvar, acredita? Ninguém te vai salvar. Quanto muito nós salvamos a nós mesmos. Então, eu acho que cabe a responsabilidade a cada um de nós, a mim e a ti, que me estás a ouvir, a resgatar essa essência, a te conectar mais contigo mesmo, a perceber quem sou eu, a perceber como é que eu posso ser mais de mim mesma, como é que eu posso ser mais humana nas minhas interações, nas minhas relações, no meu trabalho. Porque mesmo o trabalho é uma questão de relação, portanto, na verdade, tudo é acerca de relações, tudo é acerca de conexão. E essa conexão começa quando a gente se conecta aqui com o coração, com esta energia que nos liga a todos. É esta mensagem que eu tenho hoje para ti. Espero que de alguma maneira faça sentido e que possas trazer então um pouquinho mais de ti na tua vida. Se faz sentido e se é algo que tu então gostarias de explorar um pouco mais na tua vida em especial, em algum aspecto onde tu sentes que precisas trazer mais de ti, então eu convido-te a marcar uma sessão de clareza, uma sessão de estratégia. São 30 a 45 minutos onde nós vamos falar um pouquinho e perceber onde é que tu estás, perceber para onde é que tu desejas caminhar, qual é que é o que é que tu desejas dar significado na tua vida e como é que nós podemos em conjunto trabalhar isso. E se depois isso fizer sentido, esta sessão é gratuita, é uma conversa, mas com alguma estrutura, naturalmente,
E a partir daí, se sentes que este trabalho contribui para ti e que podemos trabalhar em conjunto durante 3 a 6 meses, tens depois a oportunidade de integrar um programa, é um programa individual de coaching, eu chamo de Dharma Coaching, onde nós vamos precisamente clarificar o caminho do teu Dharma, o caminho da tua missão, do teu propósito, daquilo que dá sentido à tua vida, independentemente da área da tua vida que tu precisas de trabalhar. Porque, como eu procurei de alguma maneira demonstrar aqui neste vídeo, é que todas as áreas estão interligadas, pois existe apenas uma entidade que as vive a todas, que és tu. Muito obrigada, conto contigo no próximo vídeo e até breve.